Bem-vindas a mais um episódio de Santa dos Últimos Dias. Meu nome é Elisa Luchin Eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos discutir a sessão dos capítulos de Alma 23 ao 29. E eu gostaria, assim, já de cara, compartilhar algo que eu aprendi essa semana no meu estudo. E, na verdade, eu aprendi de um outro podcast. Eles compartilharam esse conceito e eu senti que se aplica de uma maneira à maternidade. Esses capítulos estão falando sobre a história dos antinefileitas. E o capítulo de Alma, tanto em Mosias também, tem muitos capítulos contando histórias de povos, histórias de pessoas, o que estão acontecendo com elas. Sim, existem alguns capítulos que são específicos com doutrina, pesados, com bastante doutrina associada a eles, mas muitos desses capítulos estão contando uma narrativa, uma história de algo que aconteceu e como que as pessoas procederam. E aí o pessoal que estava falando nesse podcast comentou sobre o poder de histórias, como as escrituras, elas têm muitas histórias. Inclusive Jesus Cristo ensinava através de histórias, essas parábolas que ele ensinava, e que muitas vezes, na maioria das vezes, as histórias elas podem ser muito mais poderosas do que dar uma lição. Né? Em vez de falar, vamos falar sobre fé. Fé é isso, aquilo. Às vezes, quando você conta uma história, uma experiência em que você exerceu fé, essa história, ela é mais inspiradora, ou ela ensina muito mais do que apenas a gente, né, dar os conceitos ou dar uma lição sobre o assunto. E eu refleti sobre isso na nossa aplicação na maternidade, no ensino dos nossos filhos. Eu me vejo muitas vezes quando eu começo a dar lição no meu filho, meio eu perco ele. A mentezinha dele vai para outro lugar, ele tá nem aí, né? Mas quando eu começo a contar uma história, ele prende a atenção dele. E eu lembrei disso, a gente estava tendo muita dificuldade com o desfraude dele, ele estava tendo muitos acidentes. E aí eu criei uma história na minha cabeça, porque eu queria criar o hábito de levar ele para usar o banheiro sempre antes das refeições. Porque o problema que estava acontecendo é que eu estava esquecendo de ajudar ele a lembrar de ir no banheiro. E quando eu lembrava, ele se recusava, né? E era aquela luta. E aí, não sei por quê, eu veio a história na minha cabeça de contar uma história. Eu criei um nome, o João. E eu apliquei o que estava acontecendo com o meu filho na história do João. E eu comecei a contar a história para ele. E contando a história, eu começava a levar ele até o banheiro. Porque ele ficava tão entretido, querendo ouvir a história, ele não lutava comigo, ele só ia ouvindo. E a história era sobre o assunto que a gente estava falando, né? O João precisava usar o banheiro, tal, tal, tal. E o João estava tendo acidentes, ah, escapes. E a mãe do João ajudou o João. E o João foi, e a vida do João mudou. E foi muito interessante, porque daí, no futuro, conforme eu fui ajudando ele, sempre contando a história do João, ele começou a pedir pra mim contar a história do João. Falou, mamãe, conta a história do João. E eu ia contando. E eu vejo isso em outros. Quando isso funcionou, eu comecei a usar em outras aplicações. Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente com ele, que é bem interessante, quando eu vou contar a história pra ele antes de dormir, eu não sou uma pessoa muito criativa. Não, a história do João, né? Mas eu não sou muito criativa. Então, o que eu comecei a fazer, eu começo a contar o que aconteceu no dia dele como se fosse uma história. E eu usava o nome dele, mas agora eu comecei a usar o nome do meio dele. É o Frederic. Toda noite eu conto. Tinha um menino que era o Frederic. E um dia, e aí eu vou contando sobre o dia dele. E é muito interessante, porque daí ele entra na história, né? E ele participa. E ele foi e ele comeu no almoço. E aí ele fala, ele comeu isso, aquilo. E ele começa a descrever coisas do dia dele. E é muito interessante porque quando existem ah, alguns momentos do dia em que algo deu errado, em que ele teve uma emoção que ele não soube lidar. Às vezes eu conto e tento colocar a solução também, né? Tipo, o Frederic, ele ficou muito zangado, muito bravo, mas daí ele lembrou. Então eu conto a reação que eu gostaria que ele tivesse tido, digamos. Enfim, e a gente pode fazer isso de maneiras diversas. Eu contei dois exemplos de como eu faço.
contando histórias. E a gente pode fazer isso de maneiras diversas na maternidade e incluindo ensinando as histórias das escrituras, é claro. Então, achei só um princípio legal para a gente ter em mente, um princípio mais geral. Eu gostei muito. Eu penso sobre esse princípio faz muito tempo. Na verdade, isso é algo que me acompanhou assim durante toda a minha infância. Meu pai, ele era muito criativo e um excelente contador de histórias. E eu esperava ansiosamente assim, o momento de deitar na cama, porque eu sabia que meu pai ia vir para me contar uma história. E eu lembro até hoje das histórias que ele me contava quando eu era bem pequenininha. Ele não lembra das histórias. Eu falo, pai, tu lembra que me contava a história? E ele, eu não faz mais, sabe? Para ele não foi importante, mas para mim me impactou de uma forma. E eu lembro que ele me contava a história de uma menina que conseguia dobrar metal com a mente dela. E ainda ontem eu tava falando com a Eber e eu mencionei, Eber, alguma vez quando tu era criança, tu tentava dobrar metal com a tua mente? Ele, quê? É tipo o magneto assim do X-Men, porque as histórias que meu pai me contava me influenciavam tanto que depois eu tentava, às vezes, até recriar elas na minha brincadeira, no meu dia a dia. E eu lembro que ano passado, no início do ano passado, eu tive esse mesmo sentimento, assim, de que que eu precisava colocar mais histórias na nossa vida. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor para que eu pudesse encontrar histórias. Porque, assim, eu também não sou muito criativa, tenho dificuldade, às vezes, para criar umas histórias legais. Mas então eu comecei a orar pedindo ao Senhor que me ajudasse a encontrar histórias que fossem cheias de valores bons, que fossem histórias que iriam ajudar minha filha com as necessidades específicas dela. E eu lembro que na época alguém me falou sobre o livro das virtudes do William Bennett. E, e daí eu peguei na biblioteca em inglês e comecei a ler para ela. Mas ela tinha dificuldade e tal para entender, tinha que ficar traduzindo, levava muito tempo. Aí a tua mãe trouxe do Brasil pra gente um, um livrinho. Eu pedi para eles trazerem, a tua mãe trouxe. Acho que ela trouxe até um pra ti também, né? E foi muito legal, fez muita diferença ler aquelas histórias. Por exemplo, a Mayara tava com dificuldade para falar por favor. Era constante, assim, ela pedia alguma coisa assim, por favor, palavra mágica. Se você pedir com gentileza, você recebe. Tava toda hora tendo que lembrar. Aí a gente leu a história do obrigada e do por favor, eu acho que é, no livro das virtudes. A gente leu uma vez. Desde então, ela fala obrigada e por favor, porque ela leu aquela história. E eu nunca mais precisei pedir. Assim, de vez em quando acontece, né? E óbvio que vai acontecer. Mas eu tenho, assim, uma convicção muito forte, realmente, também, de que histórias são impactantes. E é por isso também que essa parte do livro de Mormon é tão legal. É difícil passar de segundo Nefe, ali Isaías falando, mas aí quando a gente chega aqui, é tipo, nossa, parece um livro de ficção, né? Que está ali, De tipo, aventura. aham, é verdade. Muito legal esse ponto que tu trouxe, Elisa. É, além disso, tem uma outra coisa que me chamou bastante atenção no versículo 23, aliás, no capítulo 23, que está no versículo 18. Então, aqui, o povo tinha se convertido e eles decidiram que eles se chamariam Antinefe-Leitas. E daí, no versículo 18, diz assim: E começaram a ser um povo muito industrioso. Sim, e fizeram-se amigos dos nefitas. Portanto, estabeleceram relações com eles e a maldição de Deus não mais os acompanhou. Sempre que tem essa palavra industrioso nas escrituras me chama a atenção. Tanto que eu me recordei de outras passagens em que ser industrioso é mencionado. E uma conexão interessante que eu encontrei é que sempre que se menciona que o povo é industrioso, é quando o povo está mais próximo de Deus, é quando eles estão guardando os mandamentos, é quando eles realizaram algum tipo de mudança ou se separaram do povo, que é iníquo, por exemplo, em 2 Nef 5, 17 a 18, é quando os nefitas se separaram dos lamanitas. E daí Nef fez com que o seu povo fosse mais industrioso. Em Mosias 23, 5, é quando Alma lidera o povo para o deserto, eles estão fugindo do povo, do exército do rei Noé. E também o povo se torna um povo muito industrioso. Daí tem outra menção em Éter 10 a 22, que o povo também era industrioso. Enfim, e o que que é ser industrioso? Sempre que eu leio, a primeira palavra que me vem à mente é um povo trabalhador, né?
E quando eu estava estudando sobre isso, eu pesquisei a definição e duas das definições me chamaram a atenção. A primeira que me chamou a atenção foi com capacidade de ação. Então, ser industrioso é você ter capacidade de agir. E a segunda definição foi ativo, uma pessoa que é ativa. E eu sinto assim que isso aqui me chamou a atenção porque é algo que eu tô precisando de. Na verdade, já vou até falar pro restante do episódio, porque eu acho que tudo que eu vou compartilhar hoje é pra mim. Eu senti muito forte, assim, que todas essas coisas serviam pra mim e para as fases que eu tô vivendo nesse momento, né? E qual é o oposto de ser industrioso? Qual é o oposto de ser trabalhador? Qual é o oposto de ser ativo ou com capacidade de ação? É uma pessoa sem capacidade de ação? É uma pessoa inativa? Ou uma pessoa preguiçosa, né? Ociosa. Ocioso. Isso, acho que seria uma palavra melhor. Preguiçoso também. Preguiçoso também. Verdade. E eu sinto, assim, que a nossa cultura atual e a quantidade de entretenimento que a gente tem disponível, a facilidade de acesso a entretenimento e a tecnologia abundante faz com que a gente tenda a ser mais ocioso. Porque a gente passa mais tempo rolando no feed do Instagram, do Facebook, a gente passa mais tempo sentado assistindo televisão, porque tá muito fácil o acesso, né? Então, assim, é algo que a gente tem que lutar contra. Seria diferente de viver muitos anos atrás, quando você precisava colher a tua comida, porque senão você não teria alimento para o inverno. Você precisava fazer absolutamente tudo dentro da sua casa, as suas roupas, não tinha tempo para ser ocioso, né? E hoje em dia a gente tem esse tempo. Porém, uma citação no Para Vigor da Juventude que eu queria ler rapidinho, que fala sobre a ociosidade. Diz assim: O Senhor ordenou que não fôssemos ociosos. A ociosidade pode levar a comportamentos inadequados, relacionamentos prejudicados e pecado. Uma forma de ociosidade é passar tempo excessivo em atividades que nos impedem de trabalhar produtivamente, como usar a internet, jogar videogames e assistir à televisão. Ai, quando eu li essa citação, ouch. Uhum. Ah, então, quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando, né, de que forma que eu, como mãe e como esposa e como líder do meu lar, posso criar um ambiente familiar ou uma cultura, acho que é ainda mais importante, né, criar uma cultura familiar de industriosidade. Porque eu sei que isso é fundamental para o estabelecimento do reino do Senhor, né? O Senhor está constantemente pedindo para a gente servir, e a gente trabalha na igreja e trabalhando no nosso lar, nos nossos relacionamentos, cuidando dos nossos filhos. E para mim, isso foi meio que uma chamada de atenção, assim, porque às vezes eu sinto que ao educar a minha filha e querer o bem dela, então eu sei que isso é muito importante, né? E daí, com isso em mente, eu comecei a pesquisar outros recursos assim que a igreja colocou e eu encontrei uma outra citação bem interessante que eu queria compartilhar. Fala assim: Tenham cuidado ao desejarem que seus filhos tenham uma vida melhor do que a que vocês tiveram. Não piorem, sem querer, a vida deles, removendo as exigências razoáveis de trabalho que fazem parte da experiência, evitando assim que seus filhos passem justamente pelas coisas que ajudaram você a ser o que são hoje. E pensar na minha adolescência, na minha infância, pensar, eu não gostava de, sei lá, ter que limpar a casa, não sei. Então, eu não vou fazer minha filha fazer isso. Já que eu posso, né? É melhor que ela foque nos estudos e que ela leia livros, não sei. Mas eu não tô dando daí a oportunidade para ela de aprender habilidades necessárias para o futuro dela e para o crescimento dela, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, em transformar o meu lar, a minha cultura familiar, para uma cultura
industriosa, em que os meus filhos aprendem habilidades e coisas que vão ajudar eles no futuro, para que eles sejam pessoas industriosas e queiram ser pessoas industriosas, em vez de ser pessoas ociosas. Coisas da vida prática, né? Uhum. Ah, acho que às vezes a gente fica muito pensando, ok, que o ensino, o que mais importa é na escola. De fato, o que você aprende na escola, você pode aprender em qualquer livro, mas a parte da vida prática, a parte de aprender a limpar uma casa, a cozinhar uma comida, a costurar, a abotoar, a colocar um botão, Lavar uma roupa. lavar uma roupa, essas coisas ninguém ensina na escola. E você precisa dessas coisas quando você, né, sai para o mundo, sai da casa dos seus pais. Então, eu acho bem legal essa ideia e de ter uma cultura que a família é industriosa, às vezes fazendo coisas juntos, né? Uhum. Quando vai fazer uma atividade familiar, claro, existem entretenimentos que você pode, sei lá, assistir um filme, tem nada demais, né? É legal. Mas às vezes, né, vamos construir, vamos fazer um projeto junto, vamos construir um predinho. Valeu, pai! Ah, meu pai trabalha com construção e a gente ajudou muito com muitas construções dele. Para explicar, né? Mas às vezes fazer um projeto junto em família, né? Vamos construir alguma coisa, ou vamos servir alguém, vamos limpar a casa juntos, né? E vamos ver agora, nossa, olha que casa, que ambiente gostoso. Agora vamos assistir nosso filme na nossa casa junto. Vamos cozinhar juntos. A gente pode tornar as experiências de industriosidade em momentos felizes e agradáveis. Eu acho que isso é outra coisa importante. De não tornar um fardo. Ah, eu tenho que trabalhar. Não, olha que legal, vamos trabalhar juntos. E aí você depois pode desfrutar, usufruir, admirar o resultado do seu trabalho como família, daquilo que você construiu junto, né? Uhum. Ah, legal, não tinha observado isso naquele versículo. Uhum. Uhum. Eu gostei muito disso que tu comentou. Uma das coisas. Tem vários recursos assim que a igreja criou sobre isso, sobre como ensinar o valor do trabalho para os filhos. E uma das coisas que eles mencionam em vários deles é ensinar para os filhos a ter satisfação e alegria de fazer um serviço bem feito, mas que isso só eles só conseguem aprender quando a gente demonstra isso, quando a gente tem a alegria em fazer o nosso trabalho, né? Quando a gente demonstra satisfação. E outra coisa também que é mencionada muito é a importância de você reconhecer o trabalho que seus filhos fazem, né? E elogiar quando eles fizerem alguma coisa, para que eles tenham o desejo de fazer novamente. Tem outra coisa muito legal que eu gostaria de compartilhar do capítulo 24. E nesse capítulo é quando os antinefileitas decidem esconder as armas de guerra deles. E eu acredito que a gente já deve ter ouvido falar sobre esse conceito, né? Sobre esconder as suas armas de guerra, né? E quando eu li, eu pensei sobre isso. Eu pensei sobre as minhas armas de guerra. Quais são as armas que eu utilizo no dia a dia e que eu preciso esconder, de certa forma, entre aspas, né? Eu fiquei pensando em exemplos práticos das minhas armas. Por exemplo, a língua afiada, o julgamento rápido, a intolerância, talvez possa ser a minha dificuldade para perdoar, o meu orgulho, que na verdade meio que engloba tudo isso. O orgulho meio que engloba todas essas coisas. E quando eu estava lendo e pensando sobre as minhas armas de guerra, o sentimento que eu tive foi de que eu preciso ser mais consciente das minhas ações. Porque eu acho que muitas vezes a gente entra num ritmo de vida e de comportamento que não são conscientes. A gente faz coisas sem pensar e simplesmente porque a gente está acostumados a fazer ou porque a gente cresceu assim. Então a gente às vezes até repete ciclos ou repete coisas que os nossos pais faziam e da forma como os nossos pais faziam. Então, por exemplo, eu sei que um dos meus padrões é quando eu tô cansada no final do dia, eu fico impaciente. Me observando, e eu sei que assim, se deu 6:30, 7 horas da noite, eu vou ficar impaciente, eu vou ficar irritável, assim.
Se a minha filha repetir alguma coisa ou insistir em alguma coisa, eu vou acabar sendo grosseira com ela. E então, percebendo isso, eu falo pra ela, filha, a gente teve uma conversa durante uma noite familiar. Eu falei, olha, todos nós a gente tem uma quantidade de energia quando a gente acorda, e essa energia ela vai sendo consumida durante o dia. Quando chega no final do dia, a minha energia, às vezes ela tá quase esgotada. E quando eu tô sem energia, eu acabo agindo de uma forma que eu não tenho orgulho, que não me deixa feliz. E eu não quero que isso aconteça. Então, sempre que eu perceber que eu tô com pouca energia ou que eu tô impaciente, eu vou te falar, filha, a minha energia tá muito baixa. Então, e você, quando eu te falar isso, você vai precisar, eu vou precisar da tua colaboração para que tu entenda que a energia da mami tá muito baixa e que ela não vai conseguir ser tão legal como ela é durante o dia. E talvez tu vai ter que esperar pro dia seguinte para, sei lá, para que eu brinque contigo de alguma coisa, para quando a minha energia estiver de novo restaurada e eu tenha tempo e disposição para fazer determinada coisa. Não sei, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre observar os padrões da minha vida e quando que as minhas armas estão mais afiadas, quando que eu estou mais predisposta a utilizar elas e agir de forma proativa para que os meus familiares e para mim mesma, para que eu consiga esconder essas armas naqueles momentos que eu sei que eu vou estar mais vulnerável a querer pegar elas, a usar elas de certa forma. E a mesma coisa se aplica aos nossos familiares. Ali no versículo 16 de Alma 24, diz assim: E agora, meus irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas. Sim, en- enterrá-las-emos nas profundidades da terra. Vai ter momentos que os nossos cônjuges vão estar procurando, entre aspas, ali, né? Nos destruir. Claro que não, mas eles vão estar cansados, eles vão estar mal-humorados, eles não vão estar a fim de conversar ou sem paciência, ou nossos filhos vão estar irritados com alguma coisa, vão estar irritantes, talvez. E a gente precisa aprender os padrões e os ciclos deles também. Por exemplo, eu sei que se o Weber tá com fome, a gente não pode ter nenhuma conversa séria. Muitas vezes eu falo, querido, come o snack primeiro, depois a gente conversa sobre isso. Eu quero conversar sobre esse assunto, mas primeiro come alguma coisa, depois a gente conversa. Às vezes eu falo pra Mayara, filha, eu tô vendo que você tá cansada. Acho que você precisa ir lá pro seu quarto e descansar um pouquinho. E depois a gente continua, porque não tá dando certo, a gente vai acabar brigando. E perceber quais são esses momentos na nossa família em que as pessoas estão mais predispostas a usar as armas delas porque isso vai acontecer de qualquer forma. Então, a gente pode ser passivo e deixar acontecer e reagir ao ataque, ou atacar, né? E depois só tentar, de alguma forma, reagir ao nosso próprio ataque, né? Poxa, eu fui muito grosseira com a minha filha, agora eu vou ter que tentar, remendar essa situação aqui de alguma forma, né? Mas por que que eu não posso ser, então, proativa? E deixar bem claro, olha, sempre que eu estiver com fome, ou quando eu acordo de manhã, eu tô mal-humorada. Não tô legal. Não tô legal, eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo, eu preciso primeiro tomar a minha aguinha, comer alguma coisinha, e daí a gente pode conversar sobre determinada coisa, sabe? E estabelecer alguns limites que vão te ajudar a esconder as suas armas, não precisar delas, da forma como você precisaria se você não tivesse consciente dessas coisas. Outra, e daí, assim, pensando de forma prática, né, também, assim, quais são os momentos que provavelmente seus familiares vão estar mais predispostos a usar as armas deles. Talvez seja no domingo de jejum, Oh, yeah. né? Talvez seja durante a TPM. Se tem filha, menina, aqui em casa a gente tem no calendário, tem ali, ó, semana da TPM da Bianca, semana da TPM da Mayara. Todo mundo é mais misericordioso naquela semana e tem que ser. Fica a dica. Né? Ou, como eu disse antes, né? Quando tá com fome, quando tá cansado, às vezes a gente tá passando por uma dificuldade financeira, né? E tá preocupado com as finanças, isso causa estresse. Então, todas essas coisas são importantes a serem observadas. Eu encontrei um discurso do Elder Uchtdorf de abril de 2016, que se chama Em Louvor dos que Salvam, e eu acho que tem a ver com isso que eu aprendi, que eu queria compartilhar.
e serviu muito para mim, assim. Eu acho que vou imprimir e colar na parede. O grande inimigo da caridade é o orgulho. Esse é um dos maiores motivos pelos quais os casamentos e as famílias enfrentam dificuldades. O orgulho se irrita facilmente, é rude e invejoso. O orgulho exagera sua própria força e ignora a virtude dos outros. O orgulho é egoísta e facilmente provocado. O orgulho suspeita de más intenções onde elas não existem e esconde suas próprias fraquezas sob pretextos falsos. O orgulho é cínico, pessimista, zangado e impaciente. De fato, se a caridade é o puro amor de Cristo, então o orgulho é a característica marcante de Satanás. O orgulho pode ser uma falha humana muito comum, mas não faz parte de nosso legado espiritual e não tem lugar em meio aos portadores do sacerdócio de Deus. A vida é curta, meus irmãos. O remorso pode durar por muito tempo. Algumas vezes ele tem repercussões que ecoam por toda a eternidade. O modo como tratam sua esposa, seus filhos, seus pais ou seus irmãos pode influenciar as próximas gerações. Que legado querem deixar para a sua posteridade? Um legado de rispidez, vingança, raiva, medo ou solidão? Ou um legado de amor, humildade, perdão, compaixão, crescimento espiritual e união? Todos precisamos lembrar que o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Peço que, pelo bem de seus relacionamentos familiares, pelo bem de sua alma, por favor, sejam misericordiosos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixem o orgulho de lado. Pedir perdão sinceramente a seus filhos, sua esposa, sua família ou seus amigos não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Será que estar certo é mais importante do que promover um ambiente de crescimento, cura e amor? Construam pontes, não as destruam. Mesmo que não seja sua culpa, talvez especialmente quando a culpa não for sua, deixem que o amor vença o orgulho. Se fizerem isso, sejam quais forem as adversidades que enfrentarem, elas vão passar, e graças ao amor de Deus em seu coração, as contendas desaparecerão. Esses princípios de salvação dos relacionamentos se aplicam a todos nós, quer sejamos casados, divorciados, viúvos ou solteiros. Todos podemos ser salvadores de famílias fortes. E eu achei muito legal porque ele falou ali várias das armas de guerra, né, que muitas vezes a gente tem ou utiliza no nosso dia a dia, mas eu sinto que ele também falou sobre as armas de paz, né? Sobre pedir perdão, sobre ser amoroso e, e as outras coisas que ele mencionou ali. Enfim, eu gostei muito. Muito legal isso, porque eu tenho vários pensamentos, várias coisas que tu falou que me inspiraram, e outras que eu não tinha pensado antes, e outras que eu já tinha escrito aqui também. Uma que eu acho interessante, ali no versículo 19, no finalzinho, fala: enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. E isso que tu disse, o que eu escrevi foi: quais são algumas das minhas armas de guerra que eu posso enterrar em favor da paz na minha família? E aí tu mencionou vários exemplos. E eu gostei muito que tu falou sobre a gente estar atento quando aos momentos que a gente tem mais probabilidade de usar as armas de guerra. E uma das coisas como terapeuta que eu faço com os casais nas primeiras sessões, a primeira coisa assim, protocolo, eu faço com todos os casais, a gente discute como é que é o conflito entre eles. Eu converso com a esposa, depois converso com o marido, separado, e aí a gente conversa junto. E quando a gente conversa junto, daí a gente cria um plano. E em português eu traduzi como uma pausa negociada. Então, basicamente, a gente cria um plano em que primeiro a gente tenta discernir quais são os nossos gatilhos e como que a gente nota que a gente tá começando a ficar irritado. Quais são alguns sinais no nosso corpo, né? Ah, eu sinto que eu começo a ficar agitado. Ou eu sinto o meu sangue ferver. Sinto meu coração bater mais rápido. Minha cabeça dói, eu quero chorar. Seja lá qual for o sinal, né? Você tenta discernir. Porque às vezes a gente quer mandar outra pessoa tirar uma pausa, mas a gente não sabe nem quando a gente precisa de uma pausa. Ou começa a aumentar a voz, né? Enfim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar um sinal, uma frase, como tu disse, né, que tu criou com a Mayara. Qual é a mesma frase que tu disse? Minha energia tá se esgotando. Depende, não tem uma frase específica assim, mas é só, filha, a minha energia.
tá acabando. Eu não tenho É. isso, baixa. Uhum. Uhum. E é bem interessante que, às vezes, com alguns casais, a gente conversa e eles chegam à conclusão de uma palavra que é até engraçada, sabe? Meio para quebrar o gelo. Sei lá, a palavra aranha. Uma palavra aleatória, qualquer palavra que seja. Ou uma mensagem mais clara, né? Eu preciso de um tempo. E aí você comunica isso, que você precisa pausar, uma pausa, para você se acalmar. Porque o que acontece quando a gente está irritado, quando a gente está, o sangue começa a ferver, dá ruim. Mesmo que a gente queira ser bonzinho, dá ruim. Porque aí tem toda a parte biológica, científica, né? Por causa do nosso cérebro, no estado que tá, meio que foge do nosso controle quando a gente começa a entrar nesse estado. Então a gente precisa de uma pausa para poder se acalmar. E aí eu converso com os casais, né? O que que você vai fazer durante essa pausa para você conseguir se acalmar, para você poder daí se unir, né? Voltar a discutir, conversar sobre o assunto com o seu marido, sua mulher. E é muito interessante ver essa dinâmica, porque a maioria das pessoas, nós não somos ensinados isso. Nós não somos ensinados que nós podemos pedir uma pausa quando a gente está ficando irritado. E não somos ensinados que a gente precisa respeitar a outra pessoa quando ela pede uma pausa, quando ela está irritada, né? E quando as duas pessoas entendem que essa pausa é necessária e que depois elas podem voltar a discutir o assunto, a conversar sobre aquilo, mas que naquele momento não vai ser produtivo. Quando eles entendem isso, é muito legal ver nos casais como a interação deles muda e como a vida deles muda por algo tão simples, né? Quando eles conseguem reconhecer que eles estão começando a colocar a mão assim na para embainhar a espada e dizer, não, calma aí, vamos se acalmar, né? Vamos tomar um sorvete e tal. Inclusive, eu tinha um casal que no plano deles eles criaram que sempre que eles tivessem um break, eles iam usar uma palavra e aí eles iam tomar sorvete, né? Mas assim, torna algo mais leve. E aí a gente lembra que a pessoa com quem nós estamos irritados não é nosso inimigo, ele é nosso irmão, que é exatamente o que aconteceu nesses capítulos. A razão que eles decidiram esconder, enterrar as armas de guerra em favor da paz é porque eles perceberam que o outro povo não era inimigo deles, que eles eram filhos de Deus, irmãos deles. E eles sentiram vergonha de, em algum momento, ter tido desejo de matar ou ter matado, ter machucado essas pessoas que eram os irmãos deles. Eu acho que esse é a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. De ver o nosso marido, de ver o nosso filho, não como nosso inimigo. Nós estamos todos no mesmo time. A gente está lutando pela mesma coisa, a gente quer todo mundo voltar ao reino celestial junto. Então, por que que a gente está brigando aqui? Porque meu filho quebrou o copo. Sei lá, né? O copo não vai pro céu comigo, mas é muito difícil quando a gente está nesse estado de mente. Então, a gente precisa tirar essa pausa, esse tempo para respirar, para voltar a estar num estado de mente claro. E outra coisa daí, o que acontece porque eles esconderam as armas é que quando os inimigos deles vêm atacar eles, o que que eles decidem fazer? Eles são humildes e eles meio que dão a cara a tapa, né? Não que a gente tenha que fazer isso, se submeter a abuso, mas o que eu acho muito interessante dessa história é porque eles foram humildes, os outros acabaram sendo convertidos pelo exemplo deles. E tendo o coração meio que amolecido. Deixa eu encontrar aqui. Acho que é no versículo 23 e 24, Elisa. Porque eu anotei do lado o poder da vulnerabilidade. Oxi, obrigada. Eu vou ler então. 23, 24. Uhum. Vou ler do 22 ao 24. E assim, sem encontrarem resistência alguma, mataram 1.005 deles. E sabemos que eles são abençoados porque foram morar com seu Deus. Ora, quando os lamanitas viram que seus irmãos não fugiam da espada, nem se voltavam para a direita nem para a esquerda, mas que se deitavam e morriam e louvavam a Deus até mesmo no momento de serem abatidos pela espada. Ora, quando os lamanitas viram isso, abstiveram-se de matá-los, e muitos houve que se sentiram condoídos pelos seus irmãos,
que haviam caído pela espada, porque se arrependeram do que haviam feito. E aí no 26 fala, e aconteceu naquele dia, ao povo de Deus juntaram-se mais do que os que haviam sido mortos. Então é incrível isso, quando a gente se torna vulnerável, como a Bianca mencionou, o poder da vulnerabilidade, meio que a gente desarma outra pessoa. Eu lembrei, eu estava dirigindo numa viagem e eu passei um sinal vermelho e a polícia veio atrás de mim, óbvio. E eu fico muito nervosa quando a polícia chega e eu queria me defender, né? Eu meio que comecei a me defender, o policial bem sério, bem bravo. Aí eu pensei, quer saber? Eu fiz errado, eu vou admitir. E eu peguei e falei, realmente, me desculpa, né? Passei o sinal vermelho. Ah, e eu entendo se você me der uma multa. Gente, na hora o policial mudou completamente. Ele falou, não, vou só te dar um alerta aqui pra você não fazer de novo. Na hora ele mudou. Não que a gente tenha que fazer isso como maneira de manipular as pessoas, mas quando a gente põe a nossa defesa, né, para baixo e a gente se torna humilde, vulnerável, né, e admite também que nós temos culpa no cartório, as coisas mudam, tudo muda. É muito mágico. Gostei muito disso. Eu acho que, só para complementar o que tu estava dizendo sobre a gente, quando a gente age com raiva, as coisas pioram, a gente vê isso acontecendo com os amanitas que não se converteram, ali bem no início do capítulo 25, diz no versículo 1. E eis que então aconteceu que aqueles lamanitas ficaram mais zangados, porque haviam matado seus irmãos. Portanto, juraram vingança contra os efitas, e não mais tentaram matar o povo de Antinef e Lei naquela ocasião. E aí eles foram levar os exércitos deles lá para as fronteiras da terra de Zaraenla e atacaram o povo que estava na terra de Amônia, ou Amonia, não sei, e destruíram-no. E é isso que acontece quando a gente vive na raiva ou se permite que a raiva aumente ou não se dá esse tempo de pausa e esconde as nossas armas. Essa é a tendência da raiva, ela consome, ela te consome e consome os arredores dela. É isso que Satanás quer. Ele quer que a gente permita que a raiva nos guie. Eu tenho um comentário rapidinho aqui no versículo 25 e uma historinha bem curta. Ontem levei a Mayara na piscina. Tem a piscina pública aqui perto de casa. A gente foi. E eu tava sentada estudando o livro de Mórmon. Ela tava na piscina, eu tava de maiô sentada, tipo, Que naquela crente! crentona, sentada assim numa mesinha com um guarda-sol, estudando o livro de Mórmon. E não tinha muitas mesinhas ao redor da piscina, então chegou um senhorzinho e ele falou: você se importa de eu sentar aqui na sombra com você? Eu falei: não, claro, senta. Aí ele veio e eu tava com meu livro aberto em português, livro de Mórmon, então não dava pra ver a capa nem nada assim. Ele chegou: o que que você tá lendo aí? Aí ele olhou, ficou olhando: livro de Mórmon? Eu falei: sim, tô lendo o livro de Mórmon. Eu falei: como que você sabe? Ele falou: não, eu estudei o livro de Mórmon por muitos e muitos anos. Na verdade, eu tenho que te falar a verdade. Eu estudei o livro de Mórmon porque eu queria orar por vocês. Eu queria orar pelas pessoas que têm a tua fé. Eu falei, nossa, que motivo lindo para ter estudado o livro de Mórmon. Muito obrigada. Eu acho que a intenção dele foi que, tipo, ele acha que a gente precisa de orações, porque ele não concorda com algumas das coisas que a Se gente. converter. Aham. Mas na hora que ele falou, eu pensei, nossa, que coisa mais nobre de se fazer. Você querer entender o que a gente acredita, entender a, o livro de Mórmon e as outras doutrinas da igreja para você orar pela gente. Que incrível! Ele falou que ele tem muitos membros muitos amigos que são membros da igreja. Enfim, mas esse não é nem o ponto que eu queria fazer. Mas eu achei isso bem legal. Aí, enquanto a gente conversava, é, ele achou muito interessante. Enquanto eu falava sobre a igreja, e nossa, ele conhecia muitas coisas. Sério, eu fiquei muito impressionada, assim, com o conhecimento dele a fundo, assim, acho que ele leu os livros da história mesmo, os diários de Joseph e outros de Brigham Young. Então, assim, e ele lembrava de tudo, isso faz anos que ele estudou. E interessante pensar, né, que de todas as pessoas ali naquela piscina, ele decidiu vir sentar na minha mesa quando eu estava estudando o livro de Mormon, né? Enfim,
isso é história para outra, papo para outra conversa. Mas aí a gente estava conversando e eu falei que eu admirava ele por ele estar buscando seguir Jesus Cristo. Ele falou: mas você não vai querer me converter para tua igreja? Eu falei: não, eu não tenho o poder de converter ninguém. Eu tô bem feliz por ti, por tu estar tentando seguir a Jesus Cristo, é isso que importa. Ele: não, mas tu é uma mormon muito estranha. Eu falei: bom, eu vou levar isso como um elogio, muito obrigada. E daí, eu falei pra ele: não, porque, na verdade, pra mim, eu sei que eu já fui católica, eu cresci católica, até os meus 18 anos, e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu encontrei uma forma de viver o Evangelho e seguir a Jesus Cristo que funciona pra mim. E assim, eu estava sendo bem informal com ele, assim, na minha conversa, e eu mencionei, por exemplo, para mim, viver, mesmo os rituais que nós temos hoje, ir ao templo e todas as coisas que nós fazemos, tomar o sacramento no domingo, os convênios que nós fazemos, isso me permite viver o evangelho em uma plenitude que eu não vivia antes, que não existia para mim. Esses rituais me ajudam a fortalecer a minha fé em Jesus Cristo. E ele falou: nossa, essa é uma perspectiva que eu nunca pensei. Eu nunca pensei que os rituais ajudavam vocês a ter mais fé em Jesus Cristo. Eu falei: sim, é isso que eu acredito. Eu acredito que o plano do Evangelho foi criado para isso, para nos ajudar a voltar à presença de Deus. E tudo que faz parte do plano é para isso. É para nos ajudar a voltar à presença de Deus, a ter mais fé em Jesus Cristo, né? Então, fazendo essas coisas, eu sinto que a minha fé aumenta. Enfim, e daí aqui no versículo 16 do capítulo 25, eu li o 15 e 16, eu acho, finalzinho do 15 e no versículo 16, eu li algo que meio que validou esse meu sentimento, de certa forma. Fala assim, no final do. Eu vou ler o 15 e 16. Sim, e guardaram a lei de Moisés, pois era necessário que ainda guardassem a lei de Moisés, porque não estava toda cumprida. Mas, não obstante, a lei de Moisés aguardavam ansiosamente a vinda de Cristo, considerando a lei mosaica um símbolo de sua vinda e acreditando que deviam praticar aquelas cerimônias exteriores até o tempo em que lhes fosse revelado. No 16, ora, eles não acreditavam que a salvação lhes viesse por meio da lei de Moisés. A lei de Moisés, porém, serviu para fortalecer-lhes a fé em Cristo. E assim, por meio da fé, mantinham a esperança da salvação eterna, confiando no espírito de profecia que falava dessas coisas futuras. Eu sei que a gente não está vivendo a lei de Moisés. Mas eu sinto, ao ler isso aqui, porque a impressão que ele tinha da igreja era que através porque a gente não toma café, a gente vai ser salvo. Sabe, é como se isso fosse mais importante do que Jesus Cristo. E, e o que eu falei para ele foi basicamente isso que está escrito aqui. A gente faz essas coisas, todas elas, a gente faz convênios com Deus para que a gente possa ser salvo, mas é tudo através de Jesus Cristo. E é porque a gente quer estar mais próximo de Jesus Cristo. Enfim, então foi interessante ver esse mesmo padrão que a gente vive hoje em dia, né? A gente faz todas essas coisas ainda, não a lei de Moisés especificamente, mas outras coisas, para fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. E não tem nada a ver assim com família, com nada, Eu mas achei isso legal, porque eu também fiz um comentário nesse. Também que não tem nada muito a ver com a família, mas eu acho que tem também. Porque, claro que tem a parte de desenvolvimento infantil, né? Quando a gente é criança é tudo muito preto e branco, e isso é importante, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas eu sinto que às vezes a gente foca muito no que pode e não pode. A gente já discutiu isso sobre esse assunto em outros episódios, ao invés de focar na fé em Jesus Cristo, né? O que eu escrevi aqui é: a salvação não vem por meus atos, mas meus atos me ajudam a aumentar minha fé em Cristo. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai me salvar. Quem vai me salvar é Jesus Cristo. Mas eu preciso acreditar que Jesus Cristo pode me salvar, preciso aumentar a minha fé nele, eu preciso criar um relacionamento com ele para querer ser salva por ele. Não adianta ele estar lá de braços estendidos para mim
eu tô me afogando e eu não ergo a mão pra pegar o braço dele, pra ele me salvar, né? Uhum. Então, eu acho muito legal isso. E eu acho interessante encontrar maneiras que a gente possa mandar essa mensagem para os nossos filhos. Ele não vai ser salvo porque ele está indo para a igreja, Uhum. mas ir à igreja é uma maneira muito importante para ele criar um relacionamento com Jesus Cristo, que é quem salva ele. E é Uhum. por isso que a gente vai à igreja, Uhum. né? Eu achei bem interessante isso. Eu acho que é algo bem difícil. Eu acho que é uma das partes mais difíceis de se fazer na maternidade, de ajudar nossos filhos a entender a doutrina e os princípios por trás das nossas ações, Uhum. por trás dos rituais, por trás das tradições que a gente tem. Eu queria compartilhar algo que é meio que para mim foi um tema no final. Agora, nos próximos capítulos, nós temos Amon, que ele se gloria no Senhor pelo que ele fez, né? E eu acho muito interessante que ele começa a se vangloriar, não se vangloriar, mas assim, de ter muita alegria, de se gloriar em Deus pelo que eles conseguiram executar. E aí os irmãos dele vêm dizer: "Ei, você está sendo orgulhoso, né? Calma aí, cuidado." E aí ele faz uma distinção que eu achei muito legal. E no 15 ele fala, no finalzinho, e fomos instrumentos em suas mãos para realizar esta grande e maravilhosa obra. No 16, gloriemo-nos, portanto, sim, gloriar-nos-emos no Senhor. E isso me lembrou a questão da maternidade. Eu sinto que às vezes eu vejo que os meus filhos são assim, eles estão só fazendo coisas tão bonitinhas, eles estão sendo tão obedientes, tão bons. E é muito fácil eu começar a me gloriar em mim mesma. Eu sou a Bambambam e que eu fiz um trabalho excelente com eles, né? E é importante lembrar que não, através de Jesus Cristo, eu pude me tornar um instrumento nas mãos dele para ajudar os meus filhos a se chegarem mais a Cristo. E aí, a Alma compartilha vários dos sentimentos dele sobre esse sucesso que eles tiveram. Acho que é Amon, não é Alma. Ah, é verdade, é, amor, valeu. E aí, uma coisa que eu queria compartilhar no 29, que daí a Alma começa a falar, né? Porque no 26 é Amon e aí no 29 é Alma. Que a Alma começa a querer ser um anjo. Tipo, ele tá tão feliz com o que ele conseguiu executar, com o que ele viu os irmãos dele executando, com as conversões que ocorreram, que ele começa, mas eu queria ser um anjo para poder. Realizar os desejos de meu coração, eu acho que diz no versículo 1. Uhum. Vou ler aqui o que eu marquei. O versículo 3, então, capítulo 29. Vou ler o que eu ressaltei. No 29, no início, ele fala: Ó, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo do meu coração, que é o que eu disse. Aí no 3, ele fala, meio que desapontado, né? Mas eis que eu sou um homem, e eu peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. E aí no 9, sei o que o Senhor me ordenou, e nisso me glorio. Não me glorio de mim mesmo, mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou. Sim, e esta é a minha glória, que talvez eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento, e esta é a minha alegria. Então, o que eu tirei disso foi o nosso papel como mães. Eu fiquei pensando quantas vezes eu já me peguei sendo alma, querendo ser o que eu não sou, ou me lamentando pelo que eu não posso ser, porque eu sou mãe, sabe? Quantas vezes, mas se eu não tivesse filho, eu podia estar agora viajando, ou até a experiência que eu tive, né, visitando os lugares históricos da igreja, né? Ai, se eu não tivesse meus filhos, minha experiência teria sido tão mais maravilhosa, eu ia poder curtir tanto mais, né? Ou seja, com carreira, né? Eu poderia estar tendo muito mais sucesso na minha carreira, ou eu poderia ter muito mais dinheiro para desfrutar disso ou daquilo, eu podia ter um carro melhor. A gente podia muitas coisas se os nossos filhos não existissem. Enquanto talvez as pessoas que não têm filho, talvez estejam pensando, né? Eu poderia estar tão mais feliz se eu tivesse filhos. Tô aqui, eu não posso ter filho. Enfim, a gente parece que às vezes vive no que a gente poderia ser e esquece de focar no momento, no que a gente tem
E o que há uma fala que lindamente fala: deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. Quantas vezes eu sou ingrata, não me contento com o papel que eu recebi. E eu acho lindo que ele falou, e esta, quando ele se toca, né, do erro dele, ele fala, sim, e esta é a minha glória, que talvez possa ser instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento, e esta é a minha alegria. Então, de a gente tentar encontrar alegria, tentar encontrar essa glória com o que Deus nos deu. Ele me deu filhos, que glória, que coisa maravilhosa, né? Eu não vou ter que trocar fralda pro resto da minha vida. Uma hora eu vou ter que parar de trocar fralda, uma hora não vai ter mais fralda para trocar. E quando não tiver mais fralda para trocar, quer saber de uma coisa? Não vai mais ter bochechinha fofinha para apertar, não vai ter mais abracinho gostosinho, não vai ter mais o risinho fofinho do meu filho. E para mim foi uma chamada de atenção, assim, que eu me vejo muitas vezes me pegando nesse erro, nessa coisa aqui de alma, de ficar pensando como que a minha vida seria, o que que eu poderia estar fazendo com o meu tempo, com o meu dinheiro, com o que eu tenho, se eu não tivesse filho, digamos, né?